pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Estamos aqui, sobrevivendo às cotas, essas coisas todas, tarifas, né? Pois é. Ricardo, quem acompanha a eleição pelas redes sociais está, assim, vendo, observando, grandes multidões no interior. Nossa! Que povo entusiasmado, né? Nos comícios, é comício ainda que se fala? Não sei se é comício. É comício, caminhada, adesivada, não tem todos os nomes, dos candidatos, dos pré-candidatos. Mas não é palhaçada não, né? Não. Você rima, né? Palavra que rima. Não. Então, e aí você tem candidato fazendo 16 municípios, 11 municípios, com aquele vídeo angular, naquela angular certa, assim, pra botar aquela multidão. Você tá um perigo hoje, viu, Carlinhos? Cajueiro me abraçou, né? Coité do Noia gritou pelo nome do X, o Cajueiro abraçou Y, e aquelas multidões e tudo. A campanha tá nesse nível, assim, no interior, o pessoal abraçando os candidatos, ou tem muito de marketing, muito dessa nova onda da política, que a gente chama de multidões de plástico, né? Multidões de plástico, né? Como é essa festa do interior? Me conte mais sobre isso. Esse tom de gozação que você está usando é importante para desmascarar uma hipocrisia geral que existe, né? Partindo, inclusive, da questão dos partidos, da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que não conseguem enxergar que a campanha em Alagoas começou. Ela está nas ruas. E está nas ruas sem ordem, sem lei e sem nada que ampare do ponto de vista legal. O que acontece é uma anomia, um processo de anomia total. Ausência de leis, ausência de ordem. Os candidatos estão fazendo campanha abertamente. Não há discussão, mas ele não disse que é candidato. Ah, é, cara pálida? É muita cara de pau, né? Isso é hipocrisia pura. Todos eles que estão nas ruas, puxando essas multidões de plástico, muito bem denominadas por você, eles são candidatos. Ou alguém duvida que Renan Filho é candidato, que JHC é candidato, que Renan Paia é candidato, que Arthur Lira é candidato, que Alfredo Gaspar é candidato. Alguém duvida disso? Eles são candidatos e estão fazendo campanha, estão fazendo comícios. E com um detalhe, gente, nós não sabemos do entusiasmo, pelo menos eu nunca ouvi falar, desses municípios por esses candidatos. São uma gente que está ali absolutamente artificial. É boa essa denominação de multidão de plástico, porque são servidores públicos, são assessores, são aquelas pessoas que não fazem nada na cidade. O prefeito manda. O prefeito manda. Um prefeito numa cidade do interior tem um poder imenso, gente. Isso. Lembremos sempre, mais da metade da população de Alagoas, principalmente do interior, depende desses auxílios sociais do governo. Vivem disso. Então, se essas pessoas vivem disso, e quem controla esses cadastros são as prefeituras, você imagine do que um prefeito é capaz, se quiser, vamos lá ser objetivos, né? E até, enfim, honestos, né? Se o prefeito quiser, arrasta qualquer multidão, não tem jeito. Arrasta essas multidões de plástico. E com um detalhe, diante dos olhos cegos da justiça, Deus Temes, né, com aquela venda nos olhos, é bem essa imagem do que temos aqui. Ninguém enxerga absolutamente nada. Repito, sem lei, sem ordem, é uma bagunça. Numa palavra que meu pai gostava muito de dizer, que enchia a boca, isso é uma esculhambação. Mas é mesmo. É uma esculhambação, gente. Porque o que a gente tem é campanha mesmo. Oficialmente a campanha começa em agosto. Pare só. Começa coisa nenhuma. E começou desde a virada do ano. Você tem campanha. É campanha mesmo. Não é história de noticiário. Não é só rede social, não. Essa gente está fazendo campanha, está fazendo comício. Até distribuição de dinheiro, gente. É Pix, é bingo, é... Distribuição de dinheiro, a gente viu. E é engraçado que tem uma manifestação, eu vi nas redes sociais, eu não quero ser injusto com o procurador, porque não fui eu que falei com ele. Mas é a declaração dele, atribuída a ele, Marcial Coelho, né, que ele diz assim, olha, que não façam isso, que não repitam. Não repitam coisa nenhuma, já está feito. O mal já está feito. Então estuprou-se
me perdoe a palavra pesada, né? O que a legislação dizia, e aí, a partir de agora, vale tudo. Não tem controle nenhum. O que mais me incomoda nessa história é a hipocrisia. Dizer, não, mas o candidato não diz que é candidato. Né? Ele diz, sou pré-candidato. Ah, então ele é pré-candidato, pode tudo. Adesivo tem. Inclusive dá dinheiro, gente. Inclusive dá dinheiro, se distribuindo dinheiro. Então, o que a gente tem aqui é uma bagunça geral, usando uma expressão mais, digamos, branda, acadêmica, né? E branda, né? Anomia. Ausência da lei, da ordem. O que a gente tem é isso. Mas no final das contas é uma bagunça, a falta de respeito, inclusive com o eleitor. A gente está vendo, né? Os Bolsonaros e o presidente Lula brigando na justiça, no Supremo, na justiça eleitoral, por conta de campanha antecipada. Aqui não é campanha antecipada, não. Aqui é campanha mesmo, para valer. Ninguém está antecipando, não. A campanha está nas ruas desde o começo do ano e assim continua, sem que haja nenhuma interferência, observação mais contundente da justiça de forma geral. Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, juízes eleitorais. Imagino até que tenha, porque sempre tem, viu, gente? Sempre tem algum juiz eleitoral que, de alguma forma, quer ser mais contundente no sentido de fazer obedecer a lei. Mas sabe que também chegar ali no TRE cai tudo. E um detalhe, a distribuição de dinheiro e as negociatas que a gente vai sabendo ao longo do dia, tenho certeza absoluta que a Polícia Federal tem tomado conhecimento e é possível até que esteja investigando. Mas só que a Polícia Federal sabe que aqui em Alagoas ela não se cria. Até por uma razão muito objetiva. A Polícia é federal, mas a Justiça é estadual. O Tribunal Regional Eleitoral, ele é, como de resto a Justiça Eleitoral no Brasil, uma justiça emprestada. E nos estados é comandada pelos juízes e desembargadores estaduais e tem aqueles juristas, né? O cara é jurista, às vezes um garotão, né? Que precisa de mídia, precisa se projetar, aí vai o Renan da vida, o Arthur Lira da vida, nomeia esse cara como juízes eleitorais, porque conseguem fazer isso através dos caminhos políticos e eles os dominam. Então, a partir daí, eles são poderosos demais para fazer o que quiserem, inclusive anular as leis, ou seja, para eles não valem. Então, mas aí uma dúvida, qual a linha de corte que a Justiça Eleitoral vai? Porque, olha, parece que eles escolheram as pesquisas agora. Pesquisa não pode, mas o resto tudo pode. Mas uma linha de corte vai ter que ser feita. Em algum momento, a Justiça Eleitoral vai ter que agir contra isso, porque a gente tem print de secretário chamando servidor público para a caminhada. A gente tem bingo de... como você falou, tá uma bagunça. Pix. Esse final de semana, um pré-candidato vai para 7 municípios, outro pré-candidato vai para 11 municípios. E a rede social, quer dizer, a Justiça Federal vai começar a trabalhar quando? Vamos lá. Eu vou lhe fazer uma pergunta, eu sei que você vai respondê-la muito bem. Você acredita nessa paixão dos eleitores? O Carlos Melo vai para Arapiraca, que é a cidade dele. Cidade natal. Aí chega lá nas ruas, as pessoas vão fazer passeata para lhe receber, lhe abraçar, porque você é um ídolo popular. Alguém imaginar que Renan Filho, Renan Pai, Arthur Lira, JHC é ídolo popular? Isso é mentira, gente. Essa turma está sendo mobilizada pelos prefeitos e pela grana, dinheiro, Lajan, Tostão. Ou você tem alguma dúvida disso? Não. O que a Justiça Eleitoral vai fazer? Vai ter um momento que, olha, não faça isso, por favor, que isso é contra a lei. E o passivo? E esse passivo que já vem de meses e que ninguém toma nenhuma providência? Ah, não me engana que eu gosto. Eu tô velho demais para estar ouvindo um besterol como esse dizer que, como eles não disseram que são candidatos e não estão cometendo crime nenhum. Tá bom. Se você quiser ser candidato, você tem muito dinheiro, Carlinhos, você vai distribuindo com o povo que está garantido. Não se fala em outra coisa, né? Mas aí, de hipocrisia à parte, e todo o não é a parte, não, é hipocrisia na veia, né? O que vale é aquela peça da rede social, né? E aí é uma eleição diferente, né? Então, assim, não vale mais você ir pro interior. Rede social é confissão. Você está vendo confissões nas redes sociais. Quando o cara posta ali, uma multidão atrás, ele na frente ali,
De onde vem aquela multidão? Olha, descobriram que o fulano de tal, o Berenildo Ferreira, tá aqui. Estamos todos atrás do Berenildo. Atrás de Berenildo é o nosso rei. Para aí, né? Então, a rede social é a confissão, mas é aquelas Confissão. peças... Eu acho engraçado, aquelas peças publicitárias. Não, eles são ridículos. Quando eu vejo... Me perdoe. Vocês vão dizer que eu sou antigo, que a modernidade atrai isso. A modernidade atrai muita idiotice também, né? Muita. Não é só... E vamos lá, não é exclusivo da modernidade, mas convenhamos. Um pai de família, às vezes o cara é avô. Vai pra porta de um negócio lá, de uma entidade, e fica fazendo dancinha, rebolando. Estou ensinando aqui a dança de não sei de quê. Gente, perdoem, mas isso é só ridículo. Isso é estupidez, isso é palhaçada, idiotice. É falta de autorrespeito. Aquilo vai ficar ali nas redes sociais. Vai chegar um momento, né? O cara lá com 80 anos, vamos ver muito, né? Aí vai lá pegar o neto, bisneto, meu avô era um idiota, né? Era um beócio. Não fazia isso por conta da política. Política não é isso, gente. Política não é dancinha. Para ser simpático, para ser agradável, para ser bonzinho, para ser moderno, você não precisa se expor ao ridículo. E esses caras se expõem ao ridículo como se isso fosse efetivamente parte da política. Não, cadê o conteúdo? Tem algum conteúdo deles? Zero de conteúdo. A dancinha do fulano de tal, você aposta lá o cara cantando um bregão imenso, isso faz mal, inclusive, pra meninada, né? Ia pegar, por exemplo, música boa. Mas aí é questão de gosto, vão dizer. Tem razão, é questão de gosto. Mas é de mau gosto pra mim, mas isso é outra história. Que é um aspecto da vida, né? Clique não é voto, né? Tem muita gente que tem essa questão de acha que quantos cliques tem na postagem, aquilo anima. E clique não é voto, né? É isso, Ricardo. Acho que a gente vai ver muita coisa ainda. Entendeu? A gente tá aqui. Que fase. Chegar esse momento da... Nossa senhora, fica imaginando o cara 40, 50 anos de idade ali numa rede social, fazendo dancinha, cantando porcaria e achando que isso é ser moderno, é ser popular. Não, é ser idiota, me perdoe a expressão. É isso, pão e circo. O problema é que nem pão tem, né? Tem nem só pão, circo, só circo. Ricardo, vamos lá para nossa dica cultural, né? Um pouquinho melhor do que essas... Tomara. Redes social. Eu vou aqui fazer a minha última dica dessa sequência que eu fiz da Copa do Mundo, né? A gente tá perto da Copa. Esse é o último programa, os últimos programas que vão entrar antes da Copa. Então, eu vou trazer um livro de futebol, que é A Estrela Solitária do Rui Castro. A biografia do Garrincha, né? Um brasileiro, né? E o livro é maravilhoso, exatamente. De avô alagoano, né? Exatamente. De origem indígena. De origem alagoana, né? De origem indígena. De origem, de Pau Grande, né? O Garrincha de Pau Grande. Cara, deixa que o leitor descubra isso. Deixe que o leitor descubra isso. Agora, o livro, ele não é só sobre o futebol, é sobre a vida de um dos personagens mais ricos do futebol, mas que acabou se envolvendo com Elza Soares, com todas as celebridades da época. Então, é um cara que você... E aí tem o aspecto humano também, de como ele é vilão e vítima, né? O Garrincha, ele é vilão e vítima do álcool, vítima dos vícios dele. Mas assim... Tá lá no livro, né? Ele tomava cachaça na mamadeira, né? Não, completamente. A mãe colocava cachaça na mamadeira. E assim, Spoiler. Pra mim, que não vivi o Garrincha, eu não vi o Garrincha jogar, né? Naturalmente, não é da minha época. O livro é um destruidor de mitos. E aí eu vou deixar isso no ar. É um destruidor de mitos, de vários mitos, né? Então, é essencial. O Rui Castro, eu gosto muito dele. Também, não demais. A gente já falou de outros livros dele aqui, mas esse Nelson Rodrigues, nossa senhora. A Estrela Solitária, a história de Garrincha, Rui Castro, a minha dica. Agora, posso falar de uma não dica? Faça. Uma não dica. A Netflix resolveu fazer um documentário sobre a Copa de 70. Eu nunca vi uma coisa tão constrangedora, ruim e mal feita. E outra coisa, historicamente irregular, com imprecisões. Entendeu? Então a história e a fofoca. A história e a fofoca. É uma imprecisão. Coitado do João Saldanha.
que é um personagem que merecia muito mais. Personagem. Merecia muito mais. Então, é uma não dica. Não perca seu tempo. Vá pro canal 100 no YouTube e veja. Não. Aquilo ali é muito Você melhor. falando a história, um dessas dicas que você deu, eu falei do Pelé Eterno, né? Que é maravilhoso. Que é um documentário que eu sempre revejo, toda a Copa do Mundo, né? Pelo menos uma vez, já disse que eu assisti pela primeira vez no cinema com meu filho, né? Ele saiu absolutamente encantado, boquiaberto, eu também, né? Mas o Garrincha, a Alegria do Povo, que eu já tinha visto, eu vi uma vez com ele. Ele garotão também, ali, 10, 11 anos. Aí quando terminou, a gente assistindo assim, disse, pai, o Garrincha hoje não sobrevivia não. Iam quebrar a canela dele. Porque acabou, né? A história da brincadeira, né? O Garrincha era um gozador. Eu vi um dia desse uma reportagem longa sobre o Garrincha, em que o Altair, que era o lateral esquerdo do Fluminense, excelente lateral esquerdo, foi da seleção, acho que de 66, que era ótimo do time do Fluminense, tinha uma defesa muito, muito boa. Félix Oliveira Galhardo, Assis e Marco Antônio Denício. E o Marco Antônio substituiu o Altair, né? O Altair se aposentou e ele subiu muito novo, com 16, 17 anos de idade. Mas, pois bem, o Altair dizendo... No dia que eu jogar contra o Garrincha, eu não dormia. Porque eu sabia que no outro dia eu ia ser demoralizado. E ele diz assim, e o Garrincha não fazia isso por maldade não, fazia porque era da natureza dele. E assim, e essa natureza do Garrincha, né, a alegria do povo, ele de fato era. O jogador mais parecido, na minha opinião, com o Garrincha foi o Ronaldinho Gaúcho. Também, concordo. Que encanto. Até hoje eu me encanto. Eu vejo alguns lances assim ali na rede social, na internet, porque é fantástico, né? Um brincalhão, né? Um brincalhão, ele dava um lençol no cara rindo aqui. Ele não fazia isso para demorar, porque ele fazia. Porque, repito, agora a história do Altair, né? É da natureza dele fazer isso. Bom, a minha dica é outra. É um filme, Amém, do Costa Gavras. Maravilhoso. É um dos grandes filmes dele, talvez o mais polêmico, porque ele atinge duramente a Igreja Católica, né? É a história de um oficial alemão que ajuda a desenvolver o Zyklon B, que era aquele gás usado para matar judeus em massa, né? Enfim, nos banheiros, né? Saía pelos chuveiros e tal, o Zyklon B. E esse cara, ele desenvolve isso, que, na verdade era um produto para asepsia, para matar bactérias, etc. E os caras começam a usar, quando ele descobre que o uso ia ser para o genocídio, ele fica desesperado e procura um médico, um padre, e para ver se consegue impedir, fazer uma mobilização, né, internacional para impedir o uso do Zyklon B como arma de destruição em massa. E o filme é a história desse padre. E ele sai tentando alcançar a cúpula da igreja, que é sempre muito reticente, né? Que é uma discussão muito boa, né? Inclusive sobre o papel de Pio XII, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Em relação ao nazismo. Só lembrando, Pio XII, os católicos se revoltaram contra esse filme, né? E não é assim, uma denúncia poderosa. Ele trata com muita arte, né, um problema histórico até hoje não resolvido, que é o papel do Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter muita gente, né, da própria igreja, o João XXIII, né, Isso. que era cardeal, né, num dos países ali eslavos, né, ajudou a salvar muita gente. E tem uma história do João XXIII, me lembrei agora, com Pio XII, ele vai para uma audiência, né, quando ele foi nomeado cardeal, né? E ele vai para uma audiência com Pio XII, chega no Pio XII, você tem 3 minutos para dizer o que você pretende. Ele disse, não, os 2 você fica, eu tô saindo, obrigado. Porque era um sujeito assim, imperial, né? Autoritário, e que celebrou missa comemorando o aniversário do Hitler. Sim. E daí, gente, já se sabia, desde a década de 1930, 1932, 33, o que o nazismo estava fazendo na Alemanha. Execução de aleijados, de doentes mentais, né? De comunistas, de homossexuais, e já se sabia. E ainda assim se celebrava, né, a presença do Hitler como um grande líder popular na Alemanha. É um filmaço. É excelente, repito, é um filme duramente criticado por católicos, principalmente na França, porque se dá na França essa história, inclusive mostrando, né, que a Gendarmerie, né, que era a polícia francesa, atuava junto com a Gestapo.
É verdade. para perseguir judeus. E outra coisa, gente, como o povo francês ajudou nessa perseguição. Tem um outro grandíssimo filme, que é A Chave de Sara, que tem um depoimento, né, do Giscard d'Estaing, que foi primeiro-ministro francês, que ele diz: nós cometemos atrocidades. O povo francês. Mas um povo nunca aceita, né, que Não. tenha cometido atrocidades. Era o cara que queria o apartamento do vizinho, que era judeu, então ele dedava ou dedurava, né, o cara como judeu e se apropriava na sequência do apartamento, do imóvel que pertencia aos judeus. Então, gente, é uma velha e boa frase. Não havia só um Hitler. Eram milhões e milhões e milhões, e não só na Alemanha. É isso. Perfeito, Ricardo. Amém. Costa Amém. Gavras. É isso. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.